Olá, meus queridos. Olá, meus queridos. Boa noite. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Estamos aqui para mais uma live, mais uma mensagem para abençoar a sua vida. Então, já vai compartilhando este link, você que está no Face, convidando aí os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo para ouvir essa mensagem. E vocês também que estão no YouTube, já vai aproveitando, vai compartilhando esta mensagem, tá bom? Estamos aqui com uma palavra para abençoar a sua vida, te fortalecer, te dar ânimo. E tenha certeza que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Que você confie em Deus nesse tempo, que você tenha certeza que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir ela na sua vida. E nós estamos aqui no tempo de restauração. E eu creio que esse 2020 é um tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. De repente você pode não estar entendendo o que está acontecendo, o que você está passando, mas tenha certeza que Deus está no controle de tudo e é o tempo perfeito, sim, o tempo para Ele restaurar as nossas vidas. Então, você crê que Deus pode restaurar a sua vida, que Ele pode fazer a obra completa e perfeita e que ainda você vai se alegrar muito? Pois é. Tenha certeza disso. E para a gente entender o processo de restauração das nossas vidas, um processo de reconstrução, não é fácil. Você começar algo do zero é muito fácil, mas você restaurar, você reconstruir, dá mais trabalho, é mais difícil, tem que ter mais força, mais empenho, mais ânimo, mais coragem, mais ousadia. Mas tenha certeza que Deus conta comigo, Deus conta com você, porque Ele sabe que nele nós somos capazes. Então, para você que deseja uma restauração na sua vida, em qualquer área da sua vida, você que está buscando de Deus essa restauração, que você está crendo nessa restauração de Deus, essa palavra é para você nessa noite. E eu quero aqui que você entenda o processo da restauração, o processo da reconstrução. Nós hoje vamos estar lendo, estudando lá em Esdras 6, onde o rei daquela época decreta que Jerusalém, que a casa de Deus, tinha uma permissão para ser restaurada. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você, que você tem que crer que Deus, Ele ama você. Então não importa como esteja a sua vida hoje, se você crê que Deus pode e quer, e que já veio do trono de Deus esse decreto para restaurar a sua vida, Ele vai fazer. Então você só tem que crer, você tem que desejar e aí sim buscar por essa restauração. Para você, eu não sei o que você está passando na sua vida, qual área a sua vida precisa ser restaurada. Mas eu quero te dar um exemplo aqui de um povo que perdeu tudo. E normalmente, quando nós precisamos passar por um processo de restauração, por um processo de reconstrução, é que algo já aconteceu antes. Então, eu quero citar aqui esse povo judeu, que eles foram, nós cristãos chamamos de deserto, de prova, eles foram cativos para a Babilônia por desobediência a Deus. Porque Jeremias, que era profeta naquela época, foi levantado por Deus para avisar, falar, exortar, para que o povo viesse a se arrepender, porque o povo tinha se afastado de Deus. O povo estava rebelde, não obedecia a Deus, não obedecia os mandamentos, não obedecia a palavra, não obedecia aos profetas. O povo estava rebelde. E naquela época Jeremias foi levantado para exortar esse povo, para que eles viessem a se arrepender. Mas não adiantou. Então o que aconteceu? Deus permitiu
que o rei Nabucodonosor da Babilônia invadisse Jerusalém e Israel e levasse o povo cativo. Então eles foram cativos para a Babilônia por 70 anos. É muito tempo, não? 70 anos cativos, servindo ao outro rei, e agora eles tiveram que se adequar àquela situação. Mas eles tinham uma palavra, que eles voltariam para a sua terra. Lógico que nesse tempo, muitos anos se passaram, então sim, muitas pessoas morreram ali na Babilônia, outras casaram, outras prosperaram, e agora é o tempo que Deus enviou a palavra, que seriam 70 anos, mas passados esses 70 anos, Deus traria de volta o seu povo para a sua terra. Então, mesma coisa conosco, quando nós precisamos ser restaurados em alguma área da nossa vida, normalmente pode não ser por você, mas aqui não foi só o povo foi levado cativo por desobediência, mas quem também era obediente também foi levado. Então as consequências da rebeldia, de você não obedecer a palavra de Deus, vem tanto para quem obedece quanto para quem não obedece, porque quem obedecia também foi levado cativo. Então olha só o que aconteceu, né? Porque Daniel foi junto, Ezequiel foi junto, todos que obedeciam a Deus foram levados cativos juntos, mas cada um passou por um momento, uma situação diferente. Então quando nós passamos por alguma coisa, alguma área da nossa vida que precisa ser restaurada, que precisa ser reconstruída, Deus permite que venham situações na sua vida para que essa área seja restaurada por completo. Tanto para você que está obedecendo, tanto para você que não obedece. Para você entender o processo da restauração, para você entender o processo dessa reconstrução. Então eles foram levados, ficaram 70 anos, receberam uma palavra que após os 70 anos eles voltariam para Jerusalém. Então eu creio que você tem uma palavra de Deus que Deus vai restaurar, que Deus vai reconstruir. E é hoje que eu estou trazendo essa palavra para você, que você creia nessa palavra, que você busque essa restauração em Deus. Quando esse povo voltou para Jerusalém, terra natal, estava tudo destruído. As suas casas estavam destruídas, a casa de Deus estava destruída, então eles teriam que restaurar. E aí eles começaram esse processo de restauração. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, olha. Deus, ele permite nós irmos cativos para alguma situação das nossas vidas. Mas quando ele tem um plano de restauração, você pode ter certeza, ela é completa e de nada tem falta. E quando eles voltaram para Israel, para Jerusalém, eu imagino a alegria de voltar para a terra natal e agora sim de reconstruir, começar de novo uma reconstrução, mas agora eles estavam debaixo do temor do Senhor novamente. Eles estavam agora com toda a expectativa do que Deus iria fazer na vida deles, porque eles conheciam a Deus. E aí, aqui um segundo ponto. Quando nós começamos uma restauração nas nossas vidas, quando nós começamos uma reconstrução, que já não é fácil, que já é difícil, porque é renúncia, né? Você vai ter que ter mais esforço, mais empenho, mais ânimos, de ambas as partes, de você e de quem está ao seu redor. Ambas as partes vão ter que se esforçar. E aí, além disso, deles começarem ali, começar a fazer a restauração, começar a levantar os muros, começar a edificar o templo da casa de Deus, porque eu imagino que agora eles queriam sim, não só eles queriam, como foi uma ordem de Deus, que eles voltassem a edificar a casa de Deus, para ali eles adorarem a Deus. E eles começaram a trabalhar nessa obra. Só que o que aconteceu? Quando nós começamos uma restauração, uma reconstrução da nossa vida, não vai pensar que vai ser fácil, porque não é.
Fora o ânimo que você tem que impor, empregar, sempre vai vir algo para querer tentar impedir. Isso é comigo, isso é com você, e isso aconteceu nesse tempo. Porque quando o governador que estava do outro lado do rio, Tatenai, viu que os judeus estavam edificando os muros de Jerusalém, estavam trabalhando para levantar a casa de Deus, ele veio perguntar para os judeus com que autoridade eles estavam fazendo aquilo, com que ordem eles estavam fazendo aquilo. E não satisfeito, ele foi até o rei Dário para saber qual era a posição do rei Dário diante desse povo. Então assim é na minha vida, assim é na sua vida. Quantas vezes nós estamos começando a restauração, a reconstrução, e surgem fatos para querer o quê? Se opor à restauração da sua casa, se opor à restauração do seu ministério, ou da sua vida financeira, ou da sua saúde. Vem sempre algo querendo se opor. Foi assim com eles, só que o que aconteceu? Quando esse governador chegou ao rei Dário querendo saber a opinião dele, então ele foi verificar o que aconteceu. Ele achou um decreto escrito pelo rei Ciro, o primeiro reinado do rei Ciro, onde ele decretava que o povo de Israel voltasse para sua terra e que ali se edificasse novamente a sua cidade e a casa de Deus. Quero dizer que nessa noite, Deus já está no controle da sua vida. Por mais que se levante fatos ou pessoas para querer impedir a restauração, não tem como, porque a ordem de restauração da sua vida, se você crê, se você confia, já foi dada por Deus. E aí, quando o rei Dário achou esse decreto escrito pelo rei Ciro, dando essa ordem, essa petição, esse decreto, que eles tinham a permissão para fazer a restauração, sabe que o rei Dário respondeu para o governador? Pediu para que ele não impedisse, que pelo contrário, ele saísse de lá, voltasse para onde ele estava e deixasse que os judeus e os anciões e o governador dos judeus edificassem a casa de Deus, reconstruíssem Jerusalém, edificassem os muros e tivessem ali o templo levantado para adorar a Deus. Olha que coisa linda. Então, o que eu quero dizer aqui nessa noite? Pode vir fatos para te entristecer, pode acontecer fatos para querer te desanimar, pode acontecer coisas para querer dizer, você não vai conseguir, isso não vai acontecer, olha como está. Quem te deu autorização para você crer, para você confiar, para você começar a fazer o que você está fazendo? Mas você tem uma palavra, e é a palavra de Deus ao seu favor. E você tem que crer nessa palavra. Amém? Você tem que crer nessa palavra. E então, pode ter certeza que o próprio Deus envia a sua justiça, e tudo aquilo que vem para querer se opor ao contrário, vai ter que te favorecer. Sabe por quê? Então, vamos lá. Olha só o que o rei Dário falou para o governador. 8. Vou estar lendo aqui para vocês. 7 e 8. Esdras 6, 7 e 8. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros, carneiros
e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desce-lhes de dia em dia, para que não haja falta. O 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Olha que coisa linda. Quer dizer, olha o decreto que o próprio rei Dário decretou para o povo judeu, em favor do povo judeu, em favor daquela cidade de Jerusalém, em favor da casa do Senhor, que as despesas para se levantar os muros, para se levantar a cidade, para se levantar a casa de Deus, viriam da fazenda do próprio rei, e que dos tributos daqueles que estavam dali do rio, além do rio, também viriam, para que nada faltasse para aquele que estivesse erguendo a casa de Deus. Deixa eu te falar, eu não sei em qual área você precisa de uma provisão de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, se for na saúde, que você creia na justiça de Deus, que você receba cura neste momento. Se é na sua vida profissional, Deus tira todo impedimento para você passar. Deus abre as portas para a sua vida profissional. Se é na sua vida ministerial, Deus, além de enviar pessoas para que a obra termine, ainda vai enviar pessoas para prover para você. Quer dizer, em todas as áreas da sua vida vai haver provisão de Deus. Porque Ele tira todo impedimento. Aqui o rei Dário falou, olha, você que está além do rio, volte, não os impeça, e mais, você também vai ajudar a levantar essa casa. Então, a casa de Deus hoje é você. A obra começa em você. Então, Deus vai enviar pessoas para te abençoar, seja financeiramente, seja com palavras proféticas, para que a obra termine na sua vida. Nada vai impedir de aquilo que Deus começou na sua vida não termine, porque Ele já deu o decreto que a sua casa será restaurada, que os seus muros serão restaurados, que você vai entrar na casa de Deus com adoração. Porque aqui foi-se pedido que levassem bezerros, sal, vinho, azeite, e que não faltasse, para que eles pudessem oferecer sacrifícios todos os dias. Hoje o sacrifício já foi feito. Jesus se sacrificou por mim e por você. E nesta noite não vai faltar para você, em nome de Jesus, é alegria. Deus vai restaurar a tua alegria. Não vai faltar a palavra de Deus. Você vai começar a falar a palavra de Deus e ela vai se cumprir. Não vai faltar a prosperidade. Trigo significa prosperidade, porque Deus vai prosperar tudo aquilo que você colocar as mãos. Não vai faltar a unção do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porção dobrada do Espírito dele. Então você vai poder restaurar, terminar aquilo que você começou a fazer, porque você tem uma palavra de Deus ao seu favor, e você vai restaurar e vai se alegrar, porque quem está a teu favor é Deus. Mas Ele é tão fiel em tudo que Ele faz, que Ele decreta, Ele ordena, assim como Ele ordenou, deu essa palavra para o rei Dário, que da própria fazenda do rei se enviasse toda a provisão para aquele povo, não faltasse nada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é fiel. Além dele cuidar da casa dele, que Ele deseja que nós façamos o melhor com excelência para Ele, não vai faltar para você também.
porque Ele cuida da casa, que é o reino dele, e Ele cuida de você também. Então, em nome de Jesus, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar o seu casamento, os seus sentimentos, Deus vai restaurar todas as áreas da sua vida. E em nome de Jesus, tudo aquilo que até aqui, até hoje, veio para trazer impedimento, para se opor, hoje Deus repreende e manda embora em nome de Jesus. Creia nessa palavra. E olha só que coisa mais linda que o rei Dário decretou. Todo aquele que se levantar contra a casa de Deus, o fim dele é muito triste. Todo aquele que se levanta contra a palavra de Deus, contra o reino de Deus, o fim dele é muito triste. Não porque nós desejamos, mas é porque está na palavra. Olha só o que foi decretado para aquele povo. Vamos lá, para a gente finalizar. No 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto e apressuradamente se execute. Olha só, então essa palavra, que ela é viva, poderosa e eficaz, se cumpriu no passado, se cumpre hoje e é para o nosso futuro. Triste é aquele que se opor contra a obra de Deus, seja na sua vida, seja no seu ministério, você faz parte do reino. Deus, Ele zela pelo reino. Então, triste é daquele que se levanta contra o reino, porque Ele está falando aqui, ó, que aquele que se levantar da casa dele vai tirar uma vida, vai pendurar ele, e nele e da casa dele se farão um monturo. E ainda mais, ele falou assim, olha, que seja já, que execute esse decreto rápido. Então, nesta noite é noite de vitória para a sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus, em todas as áreas. Você vai se alegrar, irmão. Você vai entrar na casa de Deus, no templo do Senhor, e o seu templo, o teu espírito vai estar totalmente restaurado. A sua casa será restaurada, a sua saúde será restaurada, o seu ministério será restaurado, porque Deus, Ele zela e Ele decreta. E quando Deus decreta, está decretado. Ninguém muda um decreto de um rei. Quando o rei Dário decretou, ninguém mais poderia mudar essa sentença. Assim é como o nosso Deus. Quando Deus envia a sua palavra como decreto para as nossas vidas, ninguém pode invalidar a palavra de Deus. Porque operando Deus, quem impedirá? Então, nessa noite, em nome de Jesus, creia na restauração para a sua vida. Creia na reconstrução. Fácil? Não é. Esforço, ânimo, coragem, fé e perseverança. Mas você tem a palavra de Deus ao seu favor e você vai ter a provisão necessária para a sua vida, para que a restauração que Deus começou na sua casa, em você, seja completa e de nada tenha falta. Então, nessa noite, em nome de Jesus, não vai faltar alegria, não vai faltar prosperidade, não vai faltar saúde, não vai faltar a unção do Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, se apegue à palavra. Viva essa palavra com todo temor, com todo amor. E veja Deus restaurando toda a sua vida, em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado e através de nós, outras vidas também sejam restauradas. Amém? Neste momento, em nome de Jesus, eu gostaria de orar com você.
Se você está me vendo pela primeira vez, se você está me ouvindo pela primeira vez, que você possa entregar os seus caminhos para o Senhor. Se você deseja viver essa restauração, deseja entregar os seus caminhos, os seus cuidados ao Senhor, ore comigo. E se você fez essa oração, é muito importante que você deixe o seu nome para que a gente venha interceder pela sua vida. E por que eu preciso orar, Tânia? Por que eu preciso entregar os meus caminhos ao Senhor? Porque lá em Romano está escrito que a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo essa palavra. E se a fé entrou, você tem que confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele fala que nós cremos por justiça e confessamos com fé. Então, se você está me ouvindo pela primeira vez e deseja ter restauração em qualquer área da sua vida, ore comigo. Entregue a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a esses que estão me ouvindo e que desejam entregar as suas vidas, os seus caminhos, os seus cuidados ao Senhor, nós oramos e intercedemos por cada um, Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor perdoe os pecados, as falhas, os erros, que o Senhor possa recebê-los de braços abertos, escrever o nome deles no livro da vida. Que o seu bálsamo, que o seu consolo nos alcance nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não esqueça, se você está aqui no meu canal no YouTube, curte, compartilha, ative o sininho para receber as nossas notificações, tá bom? Você é do meu Face, que Deus te abençoe, uma semana abençoada, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Creia nessa restauração, fique na paz, permitindo Deus, segunda-feira nós estamos de volta, amém? Beijão, fique com Deus, tchau, tchau.